Agora, o Rufo. O Rufo é o mestre do automobilismo. É uma memória fantástica, né? Incrível. Não, assim... A memória é antiga, né? Não, o Rufo... Ontem eu não lembro qual foi meu café da manhã. O Rufo, ele é um jornalista raiz. Ele é um jornalista raiz. É mesmo. E eu quero entender, Rufo, como é que você foi parar na Fórmula 1? Como é que você caiu ali? Você sempre gostou? Como é que você parou para cobrir a Fórmula 1? É história interessante. Não foi minha formação, né? Eu me formei como engenheiro naval aqui em São Paulo. Caramba! Caraca! Na Escola Politécnica, fiz engenharia naval. Mas eu sempre gostei muito de fotografia. O meu caminho, ou seja, o meu elo, foi a fotografia. Sempre. Acompanhava a Fórmula 1 desde as transmissões da Rádio Pan-Americana com o Barão, né? O pai do Emerson. Acompanhei a primeira vitória do Emerson, o primeiro título do Emerson em 72, com o Barão e Domingos Piedade, fazendo a narração da corrida. Acompanhava depois os VTs que apareciam em filmes e tal, mas sempre fui fanático. Até uma história muito legal. Na época, em 1973, Emerson já campeão mundial, Léo Batista na Rede Globo, na Praça Marechal Deodoro, anunciando a Fórmula 1. Olha, os ingressos estão à venda, e o ingresso era vendido na própria Globo, na Praça Marechal Deodoro. Tinha um guichezinho na Globo e você comprava lá o ingresso. E eu fui para lá, não tinha mais ingresso, porque o Emerson tinha acabado de ser campeão no ano anterior e era o primeiro grande prêmio dele aqui, ele como campeão mundial de Fórmula 1. E eu já tinha levado até minha máquina fotográfica para ir pro autódromo. Isso era na tarde, perto da hora do almoço do sábado. Me deu uma luz, eu pedi um envelope da Globo. Eu tinha escutado no comentário do Léo Batista que o diretor de prova, diretor do autódromo, era o Mário Patti, que até hoje é jornalista do setor aí, é um cara muito respeitado. O cara me deu e falou, eu tô com a minha máquina, não quero molhar, tava chovendo. Quero molhar, você me arruma um envelope? Eu tinha visto já um envelopinho com aquele logo antigo da Globo. O cara me deu, inocente, coitado. Eu peguei aquele envelope, peguei uma caneta e coloquei Dr. Mário Patti urgente. Não coloquei nada dentro do envelope, fechei o envelope, coloquei aqui atrás, escondi minha máquina fotográfica e fui para um portão de Interlagos. Cheguei no portão, não era a FIA que controlava, não tinha nada disso, era um policial civil que controlava, você tem credencial, entra, ingresso, entra, não tem ingresso, não entra. Eu cheguei para ele, de maneira muito sutil, falei, olha, eu preciso que esse envelope aqui chegue na mão do Dr. Mário Patti, que ele está aguardando, eu sou lá da Globo e vim entregar aqui. O cara olhou, mas eu não posso sair daqui, eu sabia que ele não podia sair de lá, né? Eu falei, então, não, você não pode entregar também. Eu falei, não, mas precisa, isso aqui é Globo, e o Dr. Mário Patti, diretor de prova, está aguardando. Ele falou, me dá um documento teu. Até hoje esse documento deve estar com o cara. Deu RG. RG, dei na mão do cara o meu RG. Tá bom, já eu volto. Nunca mais voltei para buscar. Qual o pênalti? Não dava para sair. E era sábado e corrida era domingo. Eu dormi, Alba, e acesso ao paddock box. Eu não tinha acesso à arquibancada. Eu dormi do lado do box do Emerson, na parte de trás, entre duas colunas de pneus, que Interlagos naquela época era um puta de um frio, garoa, mesmo sendo no começo do ano, tinha aquela garoa em São Paulo, hoje não tem mais, né? A poluição ela barra até a garoa. Cara, com camiseta, cara, com frio absurdo, acordei com os caras tirando a Lotus, aquela Lotus preta do Emerson para pesagem, saindo na sequência o Colin Chapman, a Maria Helena, esposa do Emerson à época, e o Emerson saindo para conversar com o jornalista, essa coisa toda. Eu acordei, dei aquela passada a mão no rosto para ficar esperto, peguei minha máquina fotográfica e eu não tive dinheiro para comprar o filme de 36 poses. Eu comprei um de 12, vocês lembram disso? Sim. Não? Tinha 12, 24 e 36. E o rolinho. Era uma Olympus Trip 35, que o tio Osmar tinha me dado. Riqueza de informações. Olympus Trip 35. Fui para lá e fui acompanhando o Emerson, do lado. O Emerson foi entrevistado pela Globo, na época não era Reginaldo Leme ainda, era um outro repórter. O Reginaldo Leme nessa época estava no Estadão. E durante a entrevista eu fiz a foto. No dia seguinte, encontrei um amigo que chamava Pim Santini, Roberto Santini, o filho, que hoje é o top master da Globo e jornal Tribuna de Santos. E dei para ele, mostrei a foto para ele. No dia seguinte, não, 2 dias depois, revelei a foto e mostrei para ele. Ele levou para o pai dele,
foi a minha primeira foto publicada em 1973, na Tribuna, uma foto de automobilismo. Caraca. Dessa foto que eu fiz do Emerson sendo entrevistado lá da Maria Helena. Então tudo começou com a foto. Começou com essa foto. A minha história começou com essa foto. Comecei a curtir muito foto. Fui contratado, trabalhava num estaleiro na Alemanha, chamado Blumenfoss. Fui contratado pela Arthur Andersen, que fazia a consultoria do estaleiro. E aí eu passei a trabalhar no estaleiro como consultor e em Chicago e Nova York. Em Nova York eu atendia 2 bancos, o Safra e o Republic National Bank. E tinha base ou Chicago ou Nova York. Gostando de fotografia, na Arthur Andersen eu trabalhava só até quinta-feira. Eu pegava quinta-feira um voo, era muito barato um voo dos Estados Unidos para a Europa, ia para a Europa para acompanhar a Fórmula 1. Fiquei amigo de alguns caras nessa época, Edgar Melo Filho da Bandeirantes, um grande amigo, Lemir Martins da Quatro Rodas, Reginaldo Leme, que me arrumavam um credencial. Hoje é impossível. Mas você quer uma credencial? Vai lá e arrumava uma credencial. E eu comecei a fotografar informalmente. Informalmente fotografando, eu comecei a trabalhar para a revista italiana Autosprint, Autosport inglesa, Autoebidô francesa e Autopista espanhola. E comecei a ser mais feliz do que com a engenharia. Ganhava menos, mas era mais feliz. Abandonei a engenharia e comecei a viver da fotografia. E aí começou a minha história. Aí vim para o Brasil depois. O Emerson me convidou para fazer uma revista no Brasil. Ele era detentor da Fórmula Indy. E aí começou isso tudo. Tem uma revista até hoje chamada Speedway, que completa 28 anos. Mas começou cobrindo só a Fórmula 1. Então essa foi a virada de chave de engenheiro naval, fotógrafo, e hoje na Jovem Pan lá, super feliz, cuidando desse guarda-chuva de automóvel e automobilismo. E o Rufo, ali, quando você começou, você tirou a foto do Emerson, e aí você começou a fotografar para essas revistas bancavam a sua ida? No começo não. Você tirava do bolso para ir? Era investimento meu. Uma vez a Suzy Fittipaldi, mãe do Christian, já era ex-mulher do Ilcinho, falou para mim: Alex, quem tá te bancando? Qual das revistas? Falei: nenhuma. Então o que eu fazia? Eu me bancava e vendia fotos para as revistas. E depois eu passei a ser contratado pelas revistas e um cara, José Maria Rubio, da revista Autopista, da revista espanhola, ele e a Isabelita, me chamaram para fazer jobs para eles quando eles não conseguiam viajar. Aí eles pagavam minha passagem e hotel. Então eu já tinha aí a minha remuneração mais tranquila, que eu não tinha despesa, eu ia para lá sem despesa. E depois disso, com a revista, eu passei a ter patrocínios na revista que justificavam. Hoje não justifica mais uma viagem. Nessa época que eu tô falando para vocês, não existia foto digital. Hoje você compra de agência, muito mais barato do que você viajar, de uma Reuters, de uma AP, de uma France Press, né? Você faz um pacote anual e gasta muito. A Jovem Pan mesmo tem contrato com Reuters, com imagens, vídeos. Não vale a pena mandar mais alguém para fora para fazer cobertura. Na minha época não, você tinha que estar em loco para fazer cobertura. Até no futebol hoje, a galera narra de estúdio. Exatamente. Ali na Globo, dificilmente, na Sport TV, no Premiere. Tudo off-tube. Eles narram de estúdio. Poucas vezes são, só quando tem jogo mais perto, eles vão em loco. Mas, o Rufo, e aí, assim, você começou a admirar, começou a viver o automobilismo, o Emerson Fittipaldi já era campeão mundial, ou você viu ele conquistar o primeiro título? Não, eu estava em casa acompanhando pelo Rádio Pan-Americana em 72, 73 foi a minha primeira corrida em loco, né? Foi essa, uma credencial que não existia, em 73. E depois eu comecei a ir para São Paulo, o Grande Prêmio do Brasil, em São Paulo. E a gente deu muita sorte, porque em 72, que eu não fui, teve um grande prêmio em São Paulo. Só que foi uma prova não era nem demonstração, para validar o Autódromo de Interlagos para o calendário mundial da Fórmula 1. Então foi uma prova treino, com 9 carros na pista, e quem venceu foi um argentino e não valeu nada. A gente deu muita sorte. Então foi o Carlos Reutemann que venceu em 72. 73, 74 o Emerson venceu e 75 o Carlos Patti. Então a gente teve... E foi isso que fomentou muito a Fórmula 1. O Senna e o Piquet sempre falaram, quem abriu a porta para os brasileiros na Fórmula 1 foi esse cara aqui. Foi com o certeza, Emerson. Com certeza. Ele foi o pioneiro. Imagina você ir para a Inglaterra, cara, sem dinheiro, não é como hoje, sem dinheiro, sem um puto, e corre uma Fórmula 2. O Nelson mesmo correu numa situação muito difícil também. O Nelson, ele tinha um trailerzinho, ele levava o carro dele e ele era o mecânico dos carros dele antes de chegar na Fórmula 1.
né? Então era muito mais raiz e muito mais batalhado. Agora, para conquistar o que esse cara conquistou, e assim, com os astros alinhados, né? A primeira vitória do Emerson em 70 foi justamente pela Lotus. Ele era como quase um piloto reserva, morreu o Johann Rindt, o austríaco Johann Rindt, no acidente, e aí o Emerson ganhou aquela prova, e disputando o Mundial de Campeonato da Fórmula 1, o Johann morreu, a vitória do Emerson deu o campeonato pós-morte do Johann. Então, isso chamou muito a atenção do mundo, de ver, pô, aquele brasileiro ganhou e a Lotus foi campeã por causa da vitória dele. Aí logo em seguida, era um carro muito bonito, era Gold Leaf, uma Lotus Gold Leaf. E aí em 72 ele é campeão mundial, em 74 campeão pela McLaren, né? Então os caras começaram a olhar para o Brasil e nunca tinham olhado. Aí passou a ter, ou seja, desde 72 já, né, 73 oficialmente, um GP Brasil, porque é uma coisa que eu falo até hoje. A percepção do brasileiro para a Fórmula 1, por que caiu tanto a audiência? Você vê, Interlagos está lotado porque é um evento único. E o cara quer ver aquilo, então ele lota. Já começa a comprar agora e lota. Mas para a televisão o que vale é a audiência ao longo do ano inteiro. Foi assim que o Bernie Eccleston ficou bilionário, vendendo direitos de TV. Né? E a audiência tem que ser alta. Por que a audiência no Brasil é baixa? E é baixa mesmo, muito baixa a Fórmula 1. Já era baixa na Globo, continua baixa na Bandeirantes, muito baixa. Atualmente ou sempre foi? Não. Época de Ayrton não, era muito alta. A gente tinha 2 campeões mundiais na pista, Piquet e Senna. Aí era o auge, né? Depois da morte do Ayrton, despencou a audiência de TV e num nível no Brasil realmente muito baixo, onde criava-se uma expectativa que esses caras continuassem acompanharam num tempo Schumacher, Lewis Hamilton e tal, mas não com a mesma audiência que tinha antes. O brasileiro, vocês que acompanham todos os esportes, sabem até melhor que eu, ele não cultua o esporte. Ele cultua o super-herói, o ídolo. Perfeito. Então, eu acho que o único evento de esporte que existe uma fidelização, mesmo esse cara indo para a 3ª divisão, que foi o caso do Fluminense, é o futebol. O cara continua fiel, ele continua acompanhando. Ele não para de torcer pelo time dele se ele está na Série B, se ele está na Série 3 e continua assistindo todos os jogos de futebol. Isso a gente viu na Olimpíadas, né? A Olimpíadas que, por exemplo, o surf a gente vai ver o Medina. Sim. Lá na ginástica a gente não vai ver a ginástica, a gente vai ver a Rebeca. Exatamente, então, super-heróis. E aí você teve também no tênis o Guga. Então, o brasileiro, ele quer ver exatamente o que você falou, ele quer ver o super-herói. E o pai, ele é um pouco responsável por isso, porque ele manda o moleque pra piscina quando ele vê o Gustavo Borges campeão. Ele compra uma raquete de tênis só quando ele vê o Guga campeão. Na vela, o Robert Scheidt se dava super bem, aí põe o moleque na represa pra aprender. Saiu, acabou. MMA. Quanta molecadinha foi premiada por causa do Vanderlei, né? Muita gente acabou o MMA, já não tem mais o super-herói, puxou o freio de mão de novo. Então eu acho que falta incentivo. O Nilson César sempre falou uma coisa para mim muito interessante, que a gente não pode ser no Brasil monocultura esportiva, muito menos. Ele fala, porra, Alex, você só entende de futebol e pouco só entende de Fórmula 1 e pouco de futebol. Você tem que, se você trabalha com esporte, você tem que saber de NBA, tem que saber de tudo. Eu não sei. Mas eu vejo a mesma coisa e eu acho que isso é muito cultural. Eu tenho amigos que acompanham todos os esportes, são apaixonados pelo esporte. Isso não é normal no Brasil. O Brasil apoia o super-herói. Se aquele cara tá vencendo, e o Ayrton tem um pouco de culpa disso, o Piquet também, quando eles falavam que o segundo colocado é o primeiro dos perdedores, né? E tem um pouco disso, não vale o segundo lugar. O brasileiro, ele não cultua, ele não valoriza o vice. Não existe, e é motivo de piada, né? É motivo de piada. Quem que era o Vasco? Até hoje, os caras, qualquer post do Vasco, cara, olha o vice aí. O Fluminense rindo, a torcedor do Fluminense. Faz piada contra o time, ele ri. Mas quando você falou do Fluminense na Série C, ele até chorou ali, ó. Eu não entendo tanto, mas o que dizem é que teve um tapetão essa história do terceiro que caiu pra Série C3, não sei, pra voltar pra Série B. Rolou. Teve um tapetão ali. O advogado do Fluminense é bom, né? É bom. Como o Eurico Miranda também né, resolvia todas as coisas do Vasco. Mas enfim, eu vejo isso com muita dor no coração de ver que só se tiver. O Bortoleto tá indo pra Fórmula 1 agora. Gabriel, né? Ele pode andar bem.
Mas se ele não for vencedor, se ele não começar a vencer corrida ou chegar no pódio, e cara, não vai com o carro que ele tem. Qual que é o carro que ele vai? É Sauber. Na Sauber. Que depois vai ser a Audi. A Sauber sempre foi ali mediana pra baixo, né? Então, na história. Mas é a entrada que ele tem. Ou seja, o que ele tem que fazer esse ano? O que o Ayrton fez com aquela Toleman, que era bem, bem fraquinha, em 1984, quando quase... Aliás, chegou a vencer. Foi tirada aquela vitória dele, o Grande Prêmio de Mônaco, na chuva. Então, ele tem que fazer o que o Ayrton fez. É mostrar uma corrida, não precisa andar bem em todas, mas uma corrida... E com a faca no meio dos dentes, vou pro tudo ou nada. Vou apostar e vou fazer isso. Vou uma estratégia diferente para aparecer realmente para os olhos do mundo, para as outras equipes e ser contratado depois pelo braço, não por patrocínio, que não vai ter para isso, para ir para uma equipe Red Bull, para ir para uma equipe Mercedes, para equipe de ponta, porque senão é aquilo, vai ficar lá entre os 10 ou então o 15º e vai um piloto brasileiro na Fórmula 1. Para o brasileiro isso é legal? Não, não é legal. Vai virar motivo de chacota. Cara, um dos maiores pilotos que a gente teve depois desses 3 campeões foi o Rubinho, Massa, que nunca foram valorizados. É verdade. Que nunca foram campeões mundiais, venceram corrida. Cara, sabe o que é vencer uma corrida de Fórmula 1 e mesmo assim viraram motivo de chacota? Não pode falar. Antes da gente falar, assim, o Brasil ele tem um estigma, né, de não valorizar os seus ídolos. E assim, isso nunca generalizando, mas existe, parece esse rótulo, sabe? Só valoriza quando morre. Só valoriza quando sai. Por exemplo, dentro do universo do futebol, quando eu assisti jogo do Neymar na Vila Belmiro com 8 mil pessoas. 8 mil pessoas. Você imagina o Neymar agora jogando para 8 mil pessoas? Então, mas o que você atribui? Você acha que é cultural? É um comportamento? A mídia não ajuda? Como que você enxerga isso, Rufo? Porque, por exemplo, Ayrton Senna, grande ídolo nacional, mas hoje você vê, faleceu, infelizmente, comoção nacional, mas hoje você mesmo traz o Nelson Piquet, o Emerson Fittipaldi, que estão vivos e não têm esse reconhecimento. E são campeões mundiais. Então, aí tem mais uma coisa para o manual da lacração. Muitos deles foram lacrados, né? O Emerson lacrado por causa das dívidas que ele teve, o Piquet pelo posicionamento político que ele teve, né? Não vou dizer, cada um tem a sua cabeça, acho que não cabe a nós falar, tá errado fazer. Cara, não tem que se meter na vida dos outros. Ele vai ter a consequência, ou eles vão ter a consequência do que fizeram e vão pagar por isso, como o Emerson explicou lá no Pânico, que tá com acordo, tá resolvendo e tal, mas sempre tem os lacradores. Vou te dar um exemplo do Emerson. Em 1997, 98, o Emerson ligou para mim e falou: Alex, dá para você ir comigo com o Ricardo Scalamandré? Ricardo era o braço direito dele, empresário, publicitário, um cara que, pra você ter uma ideia do tamanho do Ricardo Scalamandré, ele ficou muito tempo comprando pra Marluce da Globo. Ele era o cara que ia pra fora negociar programação da Globo lá fora e comprar programação pra Globo de lá de fora. Ele era o cara que cuidava tudo que a gente via na Globo, de filmes ou entretenimento, era o Scalamandré que trazia, e as novelas era o Scalamandré que negociava lá fora. Um avião. Fomos os 3 para Araraquara, ele pediu, não falou o que era, traz sua máquina fotográfica, vou precisar uma gentileza tua. E foi comigo para Araraquara. Chegou em Araraquara, ia ter um helicóptero me esperando para sobrevoar a fazenda dele, que a prefeitura de Araraquara, olha só, o cara cidadão, dava renda para a cidade, para o estado, com a história de plantação de laranja, que depois ele acabou vendendo para, não era Citrosuco, não lembro o nome, que fazia Alanjal, arrendou uma parte da fazenda, mas a prefeitura queria tomar uma parte da fazenda dele para transformar num lixão da prefeitura. Olha o absurdo. Porque dizia que era uma área não aproveitada, e era a área aproveitada, era plantada. Isso aí tá com cheiro de PSOL, viu? E era a área aproveitada. Aí o que aconteceu, ele pediu para eu fotografar, não tinha drone, para eu subir num helicóptero, fotografar e mostrar que aquela área era a área produtiva, que tinha plantio lá, que não podiam fazer isso. E na tarde ele tinha uma ida ao fórum com um advogado e precisava dessas fotos. Então não podia confiar isso para qualquer um. Como ele confiava em mim, eu fui. Cheguei lá, não tinha helicóptero. Tinha um aviãozinho do vizinho, Titi Catapani, que era amigo dele, piloto também,
que pulverizava a fazenda. Tiraram a porta do avião. Eu nunca... Cara, hoje eu não faria um negócio desse. Cara, tu Não foi com cinto. Nossa! Eu fiquei com a perninha do lado de fora desse aviãozinho pendurada. Me amarraram no banco de um passageiro. Amarraram. Eu aqui de lado com a perninha pendurada. Me amarraram. Corda. Me amarraram. Bem firme. Caraca, mano. Pro avião fazer. Porque helicóptero Ainda bem era que tava mais. firme, né? Toda vez que o avião fazia assim, eu fazia foto. O avião dava outra volta, fazia assim, eu fazia a foto, porque não dá pra fazer assim, né? Então eu fiquei amarrado e fiz as fotos. Imagina, cara. Nossa Hoje senhora. com 3 filhos mais 2 em teatro 5, eu não ia fazer um negócio Tom desse. Cruise sentiria inveja de Alex Rufo, foi né? muito raiz, muito raiz. Passei mal, tive que... Assim, eles nunca perceberam, o Emerson nunca soube disso. Passei muito mal, porque você tá num avião, num barco, fotografando, cara, a chance de você ficar enjoado é muito grande. E você fica concentrado ali, Concentrado, né? você Você não força tira, ali Cara, o foi cérebro. absurdo. Fiz as fotos mandando. Ele comentou comigo na volta um negócio que aí me deixou realmente triste. Fala, Alex, você esteve comigo, eu tive com ele em Miami quando ele ganhou uma rua com o nome dele, Rua Fittipaldi Way, ali perto da Brickell. Prefeito da cidade, todo mundo deram uma rua para ele é ovacionado nos... Ele falou aqui, pegam um pedaço da minha terra, do meu patrimônio para transformar no lixo. Assim que eles reconhecem um campeão mundial aqui no Brasil. O Emerson Fittipaldi tem uma rua com o nome dele. Fittipaldi Way em Miami, uma rua com o nome dele. Que incrível Porque isso. ele, como cidadão da cidade de Miami, venceu 500 milhas de Indianápolis, campeão mundial de Fórmula 1, o prefeito deu uma rua com o nome dele, numa das ruas mais ricas, no bairro mais ricos de Miami, que é ali perto da Brickell, indo para Coral Gables, né? Eu não lembro o nome daquela avenida, mas uma travessa é a Fittipaldi Way, tem o nome dele. E aqui você coloca no... E aqui, aqui não, e você aqui tem os a caras- rua da... É, Aqui aqui o cara você tem a toma- Avenida Pablo Vittar. Aí. É assim, É isso né? aí, é isso aí.